Notícia urgente de última hora. Flamengo admite rescisão de contrato do goleiro Rossi. E vamos também falar aqui nesse vídeo sobre o amasso de ontem no jogo do Fla-Flu. Amasso esse que eu havia dito que aconteceria aqui no canal. Tudo isso após a vinheta. Roda essa vinheta! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar do amasso que foi ontem o jogo do Fla-Flu pela semifinal do Carioquinha. Eu havia dito aqui no vídeo passado que o Flamengo iria amassar o Fluminense. E eu ainda disse que o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, ele não tem adversário, ele tem vítimas. Eu falei isso aqui e tudo que eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final o link para você ir lá acompanhar, tudo que eu falei veio se cumprir ontem. Foi um verdadeiro amasso o que o Flamengo fez ontem com o Fluminense, desde o primeiro ao último minuto de jogo, tá? Mas antes da gente prosseguir com essa análise do jogo de ontem, eu quero pedir de coração e na muita humildade que você deixe um joinha aqui nesse vídeo, compartilha com seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra e inscreva-se, assine aqui o nosso canal, tá? Para isso é bem simples, basta você clicar aí no cantinho da tela, onde está aparecendo esse botão vermelho aí, se você estiver me assistindo por um computador, ou aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo por um celular, beleza? Pô, dá essa moral pra gente aí, ajuda a gente a crescer, tá bom? Ajuda a gente a crescer, dando essa moral, deixando o joinha e se inscrevendo aqui no nosso canal, belezinha? Então, olha só, como eu havia dito aqui no vídeo passado, que o Flamengo iria amassar o Fluminense, eu sabia do que eu estava dizendo. Tá? Porque o Flamengo hoje, ele é um time competitivo. Basta você ver que a Arrascaeta estava dando carrinho aos 40 minutos do segundo tempo para roubar uma bola do Arias. Tá? A Arrascaeta dando carrinho. Então, você vê que hoje o Flamengo ele tem uma postura completamente diferente da postura do ano de 2023. Aquele time sonolento, aquele time indolente que víamos constantemente em 2023, parece que nesse ano não existe mais. Tite tem o time na mão. O Flamengo hoje, ele é um time organizado dentro de campo. Os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo e dá gosto de ver o Flamengo jogar. Sem contar que assim, o Flamengo está 10 jogos sem sofrer gols. Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, não é só 10 jogos sem sofrer gols. São 10 jogos em que o Flamengo não sofre pressão. São 10 jogos que o Flamengo chega a irritar o adversário, que foi o que o Flamengo fez ontem com o Fluminense. A pressão alta que o Flamengo fez nos 90 minutos do jogo contra o Fluminense ontem, acabou com o tal do dinizismo. Teve um lance no segundo tempo que é tão hilário que o Marcelo pega uma bola na lateral esquerda, ele ainda no campo defensivo do Fluminense, ele tentou um chute dali mesmo. Na grande verdade, ele se desfez da bola, só isso. Por quê? Porque tinham 4, 5 jogadores do Flamengo em cima dele para roubar a bola. O Flamengo perdia a bola para o Fluminense ontem e era papo de menos de 1 minuto para recuperar. Então hoje o Flamengo é muito competitivo. E aí o resultado do Flamengo não estar tomando gol, do Flamengo não estar mais sofrendo com os adversários em campo, de acordo com uma fonte aí, que é a fonte da minha cabeça, o Flamengo vai demitir o goleiro Rossi. Claro que isso não passa de uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Mas o que o Rossi tem feito no gol do Flamengo? Nada.
O Rossi, ele é um mero torcedor, ou melhor, o Rossi é aquele famoso ilustre sócio-torcedor, que paga para assistir o jogo do Flamengo nos melhores lugares do Maracanã. Então, o Rossi, ele é um ilustre torcedor do Flamengo, porque ele assiste o jogo do campo, ele não suja a roupa e ele ainda recebe para fazer isso, que é ficar vendo o jogo do campo. Ontem ele deu um pulo numa bola que já tinha ido para fora, tá? Esse vídeo viralizou na rede social, que o Rossi deu um pulo ontem no campo para ver se ele sujava a roupa dele, para que a patroa dele não desconfiasse que ontem, em pleno sábado à noite, ele estava trabalhando. Porque simplesmente o cara não fez nada. E aí era capaz dele chegar em casa, falar para a mulher que ele estava agarrando no gol do Flamengo e ela duvidar, porque o uniforme dele estava limpinho. Porque ele não fez uma defesa. O Fluminense não deu um chute no gol do Flamengo. Sabe o que é nenhum chute no gol do Flamengo? Nenhum chute no gol do Flamengo. Todas as vezes que eles tentaram alguma finalização, que foram, se eu não me engano, 8 no jogo inteiro, todas foram para fora. E em nenhuma delas o jogador estava numa situação confortável para concluir a gol. E é essa a importância hoje do esquema tático do Flamengo montado pelo Tite. O Flamengo sufoca seus adversários. O Flamengo não deixa o seu adversário ficar com a bola muito tempo. E ainda por cima, além de não sofrer lá atrás, o Flamengo não permite que o seu adversário ele tenha facilidade para arremessar ao gol. Sempre que o jogador vai chutar no gol do Flamengo, ele está sempre numa posição desconfortável. Por isso que o Flamengo está a 10 jogos sem tomar gols. E aí vão falar assim, mas é porque o Campeonato Carioca. Beleza que é o Campeonato Carioca, mas ontem nós jogamos contra o atual campeão da América. Ontem nós jogamos contra o atual campeão da Recopa das Américas, porque não é isso aí que eles adoram se intitular, né? Ontem o marginal do Felipe Melo não disse que o Flamengo era o time do sistema? Então a gente tem que enaltecer primeiramente a nossa vitória, tá? De que ganhamos do atual campeão da Libertadores sem sofrer dentro de campo. Os caras não deram um chute no gol. Em compensação, o Flamengo finalizou 24 vezes, sendo que 11 foram no alvo. Ou seja, praticamente a metade dos arremessos foram no gol do Fluminense. 2-0 ontem saiu barato para o Fluminense. Saiu barato. E tem muito que agradecer, primeiramente, ao goleiro Fábio, pelas algumas defesas que ele fez, principalmente aquela do chute do Pedro, quando já estava 2-0. E algumas que a bola não entrou por capricho, como foi o caso da bicicleta que o Pedro deu, que pegou na trave. Tá? Teve um pênalti a favor do Flamengo também, não marcado, por uma péssima arbitragem, diga-se de passagem. A gente tem que sempre falar disso aqui quando a gente ganha também. O juiz de ontem era horroroso, e não só porque ele não marcou o pênalti, foi porque, principalmente, o lance da expulsão, qualquer um viu que era lance de expulsão. O próprio narrador da TV Bandeirantes, quando acontece o lance, ele já fala, vai puxar o vermelho. E até ele ficou surpreso quando viu o cartão amarelo. O cara, quando dá um cartão amarelo para uma falta daquela ali, a impressão que eu tenho é, ou ele está de má vontade, ou ele não conhece absolutamente nada de regra de futebol. Eu vou ficar com a primeira opção. Porque aquele lance ali não era nem para VAR. Era já para ser expulsão direto. Mas ele ainda precisou ir lá consultar o VAR. O VAR precisou chamar ele para ele expulsar aquele jogador do Fluminense. Ridículo aquilo ali. Então, o que deixa claro, a arbitragem de ontem foi pavorosa.
pavorosa. E não foi só porque não deu um pênalti claríssimo a favor do Flamengo, porque ele alegou que o De La Cruz havia feito falta no Martinelli, coisa que não aconteceu. Ninguém conseguiu ver a tal falta do De La Cruz. O Flamengo jogou de forma absurda ontem. Para mim, esse foi o melhor jogo nessa temporada, até agora, no comando do Tite. O De La Cruz é um absurdo jogando, chega a ser sacanagem. De La Cruz e Arrascaeta juntos, chega a ser sacanagem dentro de campo. E aí é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, né? Jogador craque nunca é caro. O caro é aquele jogador que não entrega nada e você foi lá pagar aí uma bagatela para tirá-lo de lá. E sim, esse aí não entrega nada. Sempre falei aqui a respeito do Cebolinha. Falei, não é possível que esse cara desaprendeu a jogar bola. E aí é aquilo que eu falo. O jogador bom, na mão de um treinador que conhece de futebol e sabe tirar o melhor do atleta, esse jogador vai render. Por isso que eu defendi aqui 1 ano de contrato para o Everton Ribeiro. Tá? Por isso que eu defendia. Porque eu sabia que na mão do Tite ele ainda podia jogar. Eu não era a favor de 2 anos. Tanto que nem reclamei por saber que ele foi embora. Da mesma forma que eu acho que, assim, muito obrigado, Thiago Maia, por tudo que você fez aí, honrou o manto sagrado, que você seja feliz lá no Internacional, nunca seja feliz contra a gente, mas era outro também que não dava mais, e o garoto que tem entrado tá voando, meu irmão. O tal do Igor Jesus ontem, ele deu um passe de quebra de linha pro Vitor Hugo, que também mais uma vez entrou bem na partida, que Vitor Hugo chutou a bola e ia entrar no cantinho. O Fábio foi lá e buscou, porque é um baita de um goleiro. É por isso que ele está jogando aí ainda com 42 anos, se eu não me engano. Por isso que ele ainda está jogando, porque ele realmente é um baita goleiro. A defesa que ele fez ontem, no chute do Pedro, quase que a queima-roupa, pô, aquilo ali foi coisa de realmente tirar o chapéu pro cara. Então, pro Fluminense, saiu barato. Tá? O jogo de ontem era para, no mínimo, o placar de ontem ficar entre 6-7-0 para o Flamengo. No mínimo, sem nenhum exagero. Tá? Sem nenhum exagero. Então, 2-0 para o Fluminense saiu barato. Só que assim, sábado que vem, pode ter certeza, a torcida do Flamengo pode ter certeza que a goleada que talvez não tenha vindo ontem, pode ser que ela esteja guardada para sábado que vem. Porque os caras retrancados lá atrás, só se defendendo, tomaram 2 gols, tomaram um amasso, um baile, e não levaram demais por causa do goleiro que eles têm. Imagina agora eles tendo que sair para jogar e fazer 3 gols contra um time que tem Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Cebolinha e Pedro, os caras voando nessa temporada. Não vai dar para o Tricolete. Lamento informar aos Tricoletes. Se eu fosse vocês, não iria para o Maracanã sábado que vem, para não passar uma vergonha maior do que a que vocês passaram ontem. Então é isso aí. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Deixa teu like no vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal para você continuar aí recebendo vídeos novos. O que você achou aí do jogo? Deixa teu comentário aí, que teu comentário aqui também é importantíssimo. Terei o imenso prazer de te responder. Lê teu comentário e também te responder. Grande abraço, saudações rubro-negras e até o próximo jogo do Mengão. Valeu!